Isso é uma carambite, um instrumento de agricultura indonésia que, como sempre, foi adaptado para ser uma arma. E nas mãos de um especialista, o negócio é o catiço. Eita! Porque você pode ser rasgado e dilacerado de infinitas formas que nem você sabia que era capaz. Mas eu não sou especialista e não quero dilacerar ninguém. Vamos resolver no cara ou coroa? Então partiu pras firulas e bora aprender 5 manobras básicas, incluindo, é claro, o Mega Combo final. Batendo o olho você já percebe que é uma carambite porque ela tem uma lâmina curva imitando as garras de um tigre e uma argola na extremidade do cabo. E é com essa argola que conseguimos fazer as manobras. Começando pelo giro simples, que não é uma manobra em si, mas será a base para todas as outras. E não vai me treinar com a lâmina exposta porque a chance de você errar é altíssima. Sempre deixa com a capinha de proteção. Clique. Porque eu não quero ninguém se cortando bestamente aí. Com a lâmina protegida, parti para os treinos. E não vou mentir aqui porque foi muito fácil. Com alguns minutinhos você aprende a fazer rapidão. Mas mesmo sendo fácil e com tão pouco tempo treinando, já me deparei com o primeiro obstáculo. Me cortei. E o mais bizarro é que eu não me cortei com a lâmina. Me cortei com essa argola aqui que não tem nada a ver com a história. Porque ela tem uma rebarba afiada e dependendo de como você gira no dedo, ela acaba te cortando. É um detalhe bobo, mas presta atenção nisso quando for treinar. E uma evolução do giro simples é o barco viking. Girou pra trás, voltou pra frente, agora segura com o dedão e levanta a ponta. Tipo o barco viking dos parques. Retirando o risco de se machucar. Treinar essas manobras básicas de carambite é muito da hora, porque é fácil demais. Com alguns minutos eu já tinha aprendido. E essa levantadinha aqui na ponta faz toda a diferença e deixa o movimento muito mais legal. Bora! E se o barco viking foi fácil, partiu pro gira aqui que volta. Você vai girar a carambite pra frente, quicar pra trás e voltar. E pra quem aprendeu barco viking, isso aqui é moleza. Aqui você tem que dar o totozinho com os 3 dedos. Os 3 dedos é que dão o impulso. Ah, isso aqui eu tô pegando rápido. Com pouquíssimos, quase nada minutos de treino, eu já tinha pegado os esquemas. Bora! Com 46 minutos eu já aprendi o giro básico e mais 2 manobras. Assim que eu gosto. Eu tava ficando confiante, mas era aquela confiança com uma pitada de receio, manja? Porque sempre que eu subestimo uma habilidade... É isso aí? Acabo me arrependendo mais pra frente. Mas não vamos sofrer por antecedência, então partiu para o Nelson Rubens que volta, que é uma variação mais rápida do movimento anterior, porque ao invés de girar e bater nos dedos para jogar a carambite pra trás, você vai girar mandando um ok, até bater o cabo na falange proximal. E é claro que eu dei um Google nesse nome, mas isso não veio ao caso. Então girou no ok, quicou na falange e voltou. No começo, treina cada passo até se acostumar com o movimento, que se for ver, né, é complicado. Mas depois de algumas quicadas erradas, o meu dedo começou a esfolar. Caraca, só de ficar batendo o cabo nesse mesmo ponto aqui, ó, já tá começando a arregaçar. Daqui a pouco eu vou ficar que nem uma múmia de tanto esparadrapo. E mal coloquei o esparadrapo, já descobri outra forma que essa faca tem de machucar o próprio dono. Porque se não bastasse cortar o indicador na argola e esfolar o dedo nas costas do cabo, agora ela decidiu macetar essa ponta bem aqui no seca-nariz, que de tanto apanhar, começou a ficar inchadaço. Até tentei fazer uma gambiarra e colocar um papelão pro negócio não ficar batendo, mas não adiantou. Ele pega exatamente aqui, ó. Então muito melhor do que fazer o ok, que corre risco de você ficar batendo aqui, é você fazer o, sei lá, pata do caranguejo, não sei como chama isso. E essa pata do caranguejo foi a salvação. Porque, além de não se machucar, fica muito mais rápido, ó. apesar de estar literalmente apanhando da faca,
As manobras não eram difíceis, então chegou a hora de dar uma pequena complicada com giro falso duplo. Jogou pra trás, quicou e voltou. Agora recolhe os dedos, gira em falso e manda o ok. Aí gira em falso pra trás, abriu os dedos e voltou. Ô, João, não entendi nada. Falei que ia dar uma complicada, mas vem comigo! No começo eu tava perdidaço porque o tutorial estava bem confuso, mas aos poucos fui pensando e tentando descobrir como fazer a manobra. Abriu, falso, ok? Falso, abriu, fechou. Pô, tô curtindo demais brincar com isso aqui. Mas se eu tivesse achado uma carambite de treino, seria muito mais legal porque eu não precisaria deixar com essa capinha aqui, ó. Mas essa daqui foi tão baratinha que pela diversão já se pagou. E depois de 39 minutos me divertindo, achei melhor encerrar por hoje e continuar Outro dia com a mesma roupa. E acho muito da hora como nosso cérebro assimila as coisas que treinamos nos dias anteriores. Caramba, tô há 5 minutos e 19 segundos treinando hoje. Parece que tudo que eu treinei o outro dia, ó, minha mão já tá sabendo fazer de cor. Vamos ver. 3 vezes sem errar, hein? Vai. E eu vi que o mais legal é você usar tanto a munheca quanto o cotovelo para dar amplitude no movimento. Bora pra última manobrinha que é o 8 muito louco. No começo eu não tava entendendo direito como funcionava porque meu giro estava ficando muito tosco. Na verdade, nem girar eu tava conseguindo. Com certeza não é isso. Assisti o tutorial várias vezes, mas simplesmente não conseguia replicar os passos. Não tá nada fluido. Isso aqui tá que nem o nunchaku. Eu não consigo girar nesse sentido. Eu só consigo girar no sentido inverso, ó. Ó, que vai. Foi aí que decidi desencanar do tutorial e fazer do meu jeito. Então vai assim mesmo. E foi só começar a treinar do meu jeito que o movimento ficou bem mais da hora. E agora pra ver se eu aprendi mesmo, bora juntar tudo no combo final. O plano era simples: criar uma sequência com todas as manobras que aprendi, numa ordem que deixasse o combo o mais legal possível. O problema é que quanto mais eu tentava pensar numa sequência matadora, mais percebia que não tinha nada a ver. Nada a ver, irmão. Não dá pra querer fazer um negócio mega engessado certinho. Ah, vou treinar fazer um negócio no improviso aí, no feeling. Então limpei a cabeça e comecei a brincar, apenas sentindo o movimento da faca e emendando as manobras que melhor encaixariam na hora, sem nenhuma ordem específica. E depois de muito treinar, até consegui mandar um combo. Mas no fundo, eu não fiquei satisfeito. Parecia que algo estava faltando. É, João. Seria mais da hora se você fizesse o combo sem a capinha. Isso seria loucura, porque com certeza eu vou me cortar. Não existe a menor possibilidade de eu tentar fazer o mega combo sem a capa. Vamos lá. Deixa eu dar uma aquecida. Calma. Respeito, tem que ter respeito. Mais rápido, vai. Vai que dá. Bora!
E se você gostou do vídeo, já assiste esse outro aqui do teto que eu tenho certeza que você também vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo!